Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior à análise dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Inicialmente, eu quero fazer um voto de boas-vindas ao doutor Rodrigo Ribeiro Bueno, convocado para substituir o desembargador Lucas Vanucci Lins. Ele já é um habitué dessa turma, está sempre presente aqui nos ajudando. Então, quero dar as boas-vindas à Sua Excelência e esperar que, além dessa, ele venha mais vezes, logo em seguida venha definitivamente para esse egrégio tribunal. Aperto, né? Muito obrigado. A nossa adesão, né? Adesão de todos, Ministério Público, sempre foi um advogado. juiz laborioso, né? A primeira instância tem boas surpresas para nós, sempre. Obrigado. Muito obrigado. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Damos início à sustentação oral com os processos da pauta física. E o primeiro advogado inscrito e presente é o que fará a sustentação oral no processo número 20 da pauta, Dr. Eduardo Neuschwander, deve ser isso, Magalhães. O processo é o 507-2009-072-03007. O relator é o Dr. Antônio Gomes de Vasconcelos. Então, no 20 da pauta, o doutor Antônio podia fazer o obséquio de anunciar a sua proposta de voto. Presidente, eu conheço do recurso e no mérito nego provimento. O ilustre procurador fala pelo reclamante ou pelas reclamadas? Eu falo pelo terceiro interessado. É Banco Mercantil do Brasil. Banco Mercantil do Brasil, que é o agravante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Que é o agravante. Isso. Bom dia a todos. Qual que é o número? Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, demais integrantes dessa egrégia turma julgadora. No ano de 2012, o Banco Mercantil do Brasil realizou uma operação bancária com a empresa Trablin, através da qual liberou um importe de R$ 9.250.000 a favor da mesma. Para que essa operação fosse concretizada, celebrou-se uma alienação fiduciária de um imóvel situado na comarca de Várzea da Palma, constituindo através de alienação fiduciária de bens imóveis. Obviamente, depois de se acautelar em relação a todas as certidões fiscais desse imóvel, certidões do foro em geral, e onde não constatou nenhum impedimento para a lavratura dessa alienação fiduciária. Assim, naquele ano de 2012, registrou a escritura de alienação fiduciária em junho de 2012. O dinheiro efetivamente foi creditado na conta da Trablin e, posteriormente, quando do vencimento de suas parcelas, esse contrato foi inadimplido. Pois bem, excelências, temos aqui uma situação um pouco inusitada, onde que a antiga proprietária desse imóvel, que foi interveniente fiduciante, a empresa GT Agro, cuja propriedade resolúvel desse imóvel foi transferida para o Banco Mercantil do Brasil, ela não é e nunca foi parte no feito originário. Estamos aqui diante de uma situação onde constituiu-se uma penhora 2 anos após a lavratura da escritura de alienação fiduciária sobre um bem imóvel cuja propriedade resolúvel já havia sido transferida para o Banco Mercantil do Brasil em 2012, repita-se, e essa penhora, além de incidir sobre um bem de propriedade fiduciária do Banco Mercantil, se fez sobre um bem que seria da empresa GT Agro, que sequer é parte nesse processo. Já por aí, no meu modesto entendimento, estaria prejudicado essa própria penhora, porque ainda que não fosse alienação fiduciária a favor do Banco Mercantil, a GT Agro não é parte. Pois bem, mas sendo um bem de propriedade fiduciária do Banco Mercantil do Brasil, não há
de se cogitar a possibilidade dessa penhora. Esse entendimento já é consolidado pelo STJ, já é consolidado por essa egrégia turma julgadora, onde que eu permito a citação de um precedente do terceiro vogal, desembargador Sebastião Geraldo Oliveira, de março deste ano de 2016, que diz o seguinte: alienação fiduciária, penhora, a vedação à penhora versada na súmula 31 desse regional abrange a constituição de propriedade do bem alienado fiduciariamente e eventuais direitos decorrentes do contrato de financiamento celebrado para sua aquisição. Com efeito, o devedor fiduciário, antes de cumprir integralmente a obrigação, não pode ser considerado como detentor de direito de propriedade sobre o bem, já que em tal contrato o bem permanece com propriedade do credor fiduciário, como garantia da dívida, até o pagamento do valor do bem imóvel. Então, essa penhora não seria possível. O que ocorre, excelências, é que o juiz de primeira instância sustenta que tal alienação fiduciária teria sido feita em fraude à execução. Data máxima vênia, tal alegação não merece prosperar. Como dito, antes de realizar uma operação de R$ 9.250.000, o banco não foi negligente ao tomar todas as cautelas legais. Verificou-se a matrícula do imóvel, verificou-se todas as certidões exigidas pelo cartório e, obviamente, se alguma falha ou algum óbice houvesse, não teria os diligentes tabeliães, seja do cartório de títulos e documentos, seja do cartório de registro de imóveis, aceitada a lavratura dessa alienação fiduciária. Pois bem, a matrícula do imóvel não continha nenhuma averbação, ainda que a averbação premonitória do antigo 615-A do CPC, sobre o presente feito. Como também, e dito logo no início, a penhora sequer havia naquela época, porque a penhora foi constituída 2 anos posteriormente. Então, estamos aqui numa situação nítida da incidência da súmula 375 do STJ, posto que não consta nenhum restritivo sobre esse imóvel. Inegável é a qualidade de terceiro de boa-fé do Banco Mercantil do Brasil, posto que efetivou uma operação de crédito, creditou efetivamente esse valor na empresa, permitindo a ela que mantesse as suas atividades e agora é penalizado por uma alegação de fraude à execução. Cumpre informar que tal alegação de fraude à execução não é a primeira vez que o Banco Mercantil a sofre, né? E relacionada a este mesmo imóvel, idêntica alegação foi feita pela União Federal no Foro de Bragança Paulista, posto que lá é incidente também uma penhora fiscal. E, atento a toda a documentação e zelo tomado pelo Banco Mercantil do Brasil, outra não foi a decisão do egrégio TRF da 2ª Região, na relatoria da desembargadora Mônica Nobre, a unanimidade dá provimento ao agravo do Banco Mercantil do Brasil para desconstituir aquela penhora. Pois bem, com relação também a essa ausência de averbação de qualquer impedimento, este mesmo entendimento também é compartilhado por essa egrégia turma julgadora, novamente em precedente do desembargador Sebastião Geraldo Oliveira. Assim emendado: fraude à execução, ausência de prova, súmula 375. Não ficando demonstrado nos autos a má-fé do terceiro adquirente, não pode ser reconhecida a fraude à execução. Entendimento firmado na súmula 375 do STJ. Com efeito, o direito do credor trabalhista à satisfação de seu crédito não pode significar violação do patrimônio jurídico do terceiro de boa-fé, resguardando assim a propriedade privada, artigo 5º, 22 da Constituição Federal, e a segurança jurídica. Precedente também de abril de 2016. Note-se, excelências, que
Tão logo o banco requereu em primeira instância a desconstituição dessa penhora, o reclamante sequer se insurgiu contra ela, limitando-se a nada mais do que requerer um bacen-jute e indicar outro imóvel à penhora. Ou seja, o próprio reclamante viu-se que o seu direito não merecia prosperar. Mas a penhora persistiu. O terceiro e último ponto que justifica a reforma da decisão agravada é uma confusão que, data máxima vênia, foi feita pelo juiz de primeira instância, ao entender equivocadamente, novamente permissa vênia, de que a alienação fiduciária ela teria um único destino de garantir operações originárias do sistema financeiro habitacional. Diversamente, pela leitura simples da lei, no seu artigo 22, parágrafo 1º, da Lei 9.514, que é a lei específica que rege as operações de alienação fiduciária, tem-se expressamente que a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam o SFI, podendo ter como objeto além da propriedade plena. Além disso, no artigo 51 da Lei 10.931/2004, lei específica para as operações regidas por cédula de crédito bancário, tem-se que, sem prejuízo das disposições do Código Civil... Doutor, seu tempo terminou, o senhor podia completar, por favor? Eu só queria completar, Excelência, que essa linha de que a alienação fiduciária não se equipara à hipoteca, ela restou agora confirmada pelo informativo número 0574 do STJ de 18 de dezembro de 2015, onde que, me permita só a indicação, é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não vinculado ao sistema financeiro habitacional. Esse precedente está todo emendado nos memoriais que foram encaminhados a Vossa Excelência, razão pela qual se pede o acolhimento e provimento do presente agravo de petição. Obrigado. O eminente relator. Presidente, trata-se de uma execução contra um grande grupo econômico lá da jurisdição de Pirapora, integrado principalmente pelas empresas Traveling Trading, Brás Ligas Inox S.A., GT Agrocarbo Industrial e a própria reclamada executada. Senhor presidente, esse grupo tem centenas de demandas, 1.000 e tantos trabalhadores, centenas foram dispensados sem a quitação sequer das verbas rescisórias desses trabalhadores. Em 2010, esse grupo figurou entre os 10 maiores demandados aqui na jurisdição do TRT. Portanto, é um fato notório que o grupo estava em dificuldade financeira e inadimplente com estas demandas trabalhistas ao longo desses anos. Bom, é certo, eu sou signatário de todos os argumentos jurídicos e jurisprudenciais quanto ao cabimento ou não da penhora em caso de bem alienado fiduciariamente, como é o caso dessa fazenda. Mas, senhor presidente, em tempos de precedentes, aqui no nosso Poder Judiciário Nacional, eu quero trazer aqui à turma, que há uma distinção a ser feita nesse caso específico. É certo que a lei e a jurisprudência até de outra justiça, que é o Superior Tribunal de Justiça, que tem a súmula 375, ela diz que se não houver o registro notarial da penhora, ela não presume-se a boa-fé. Mas a lei, ela diz se não houver o registro notarial ou não verificada a má-fé do adquirente. Pois bem, senhor presidente, eu não vou tão longe nesse caso aqui da má-fé, mas eu quero crer que sendo público e notório esta situação lá na região de Pirapora, é um empréstimo de 6 milhões feito por uma das empresas do grupo,
Será que, a meu ver, houve um descuido? Houve um descuido, a meu ver, do banco de, no mínimo, ir a colher as certidões negativas de débito de todas essas empresas do grupo econômico que notoriamente estavam inadimplentes com as suas obrigações trabalhistas e, sobretudo, com centenas e centenas de demandas lá, como registra o juiz de primeira instância. Me chamou a atenção aqui, senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência licença para trazer aqui os dizeres do magistrado lá, que em dificuldade com essas execuções lá, há anos. Devo dizer que, nos termos 304.1 CPC, é notório na jurisdição da Vara de Pirapora que o grupo econômico executado, composto inclusive pelas empresas Rotário Industrial, etc., Treble e outras, dentre outros, encerrou suas atividades na cidade de Várzea da Palma no ano de 2015, estando o parque industrial e as fazendas do grupo sem outro serviço burocrático, principalmente ligado ao comparecimento formal à Justiça do Trabalho. Desde 2015, centenas de funcionários foram dispensados na cidade de Várzea da Palma pelo grupo encabeçado pela Rotário Industrial, aqui executado, uns com baixa da CTPS, mas sem o pagamento dos haveres trabalhistas, e outros sem nem mesmo a baixa da CTPS e a realização da rescisão do contrato de trabalho, como vejam das inúmeras ações que diariamente estão na pauta de audiência desta Vara de Pirapora, e onde os trabalhadores vindicam antecipações dos efeitos da tutela do mérito referente à baixa da CTPS, liberação das guias, etc. Daí, vê-se que os trabalhadores dispensados, sem nem mesmo receber suas verbas rescisórias, estão sendo tratados com extremo descaso pelo grupo executado, um descaso fora do comum. Imagine-se ainda os trabalhadores que já possuíam título executivo em desfavor da reclamada antes mesmo do encerramento das atividades, que é o caso dos autos. Ora, a empresa possui uma função social, etc. Bom, senhor presidente, esse contexto me parece, me deu a convicção de que há uma distinção a ser feita nessa jurisprudência, se nós formos fazer prevalecer a jurisprudência do STJ, assimilar esta súmula aqui no nosso Justiça do Trabalho. Nós temos dois valores aí. Manter uma garantia de um crédito bancário e, do outro lado, os direitos fundamentais de centenas e centenas de trabalhadores que nem sequer receberam as suas verbas rescisórias. A mim me pareceu importante para essa decisão duas coisas. A primeira, ser notório que o grupo econômico está inadimplente desde anos atrás. Segundo, figurar entre os 10 maiores demandantes há 5 anos atrás. Terceiro, não ter tido a atenção de observar, colher nas certidões notariais lá da vara, se algum membro, alguma empresa do grupo econômico estava com demandas trabalhistas, inadimplência trabalhista pendente. Por esses motivos, ainda que não se chegue à má-fé explícita, me pareceu que havia uma ciência desta situação e ainda assim correu-se o risco. Por isso, entre esses dois valores que estão em jogo, eu penso, esta é a tese do voto, dever prevalecer os direitos fundamentais que constitucionalmente precedem a uma garantia de crédito. Essa é o voto, a razão de voto, senhor presidente. Bueno, o ilustre advogado tinha alguma matéria de fato? Só dois esclarecimentos de fato, Excelência. Primeiro, a operação foi de 9.250.000 e não 6 milhões. Segundo, como bem o desembargador destacou, as empresas ficaram inadimplentes com as verbas rescisórias a partir de 2015. A operação foi feita em 2012. E todos os cuidados foram tomados, como constatado pela própria Justiça Federal. Foi não. O eminente desembargador relator? O juiz declara aqui que desde 2010 vem se arrastando esses débitos trabalhistas. Portanto, eu prestigiei a informação do juiz. Vossa Excelência mantém a proposta de voto. Revisor é o doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Presidente, realmente aqui eu estou... processo aqui realmente são dois princípios muito fortes. Praticamente tem a súmula nossa, né, regional 31, que invalida desconstitui esse tipo de penhora em razão da alienação fiduciária em garantia, no sentido, momento em que, feita essa alienação, deixa de ser proprietário do bem para fins de penhora ou aquela empresa do grupo econômico. E eu estou percebendo aqui, parece que essa empresa, grupo econômico, é a GTA, né? O bem é da GTA, Agrocarbo.
Parece que ela não estava no polo passivo, não. Isso tinha me passado na primeira leitura do voto, eu tinha me passado desapercebido. Parece que ela não estava no polo passivo na fase de conhecimento, ela só passou a participar do processo a partir da fase de execução. Pela ordem, Rodrigo. de novo. Ela ainda não está. Momento, doutor. Pois não, doutor Rodrigo. Parece que ela, então, ou seja, ela nem está, né, parece. Nem faz parte do polo passivo, pelo visto. É que o grupo econômico, porque ela não é a titular do crédito, do financiamento. Mas o bem está no nome interessante que a Trablend é a que contratou o financiamento. E o bem foi de outra, que foi dado em garantia. Então, isso demonstra que há uma confusão patrimonial e gerencial de todo o grupo. Foi essa a tese do magistrado. Na primeira leitura, que realmente que eu fiz o voto, me passou desapercebido. Para mim, essa GTA tinha feito parte do processo e agora, numa fraude de execução, o bem dela foi levado, a penhora, né, a alienação fiduciária teria acontecido depois que a ação tinha sido ajuizada. Pelo que eu estou percebendo, ela nem faz parte do processo. Tá, Vênia? Peço vênia a Vossa Excelência e, com base na súmula 31 do TRT, eu desconstituo a penhora. Dou provimento ao agravo para desconstituir a penhora. Peço vênia a Vossa Excelência. Evidenciada a divergência, colho o voto do terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, é uma situação realmente singular. O voto do relator é substancioso e aqui realmente há esses dois valores. Recebi memorial, recebi visita do advogado também, acho que como todos receberam. E aqui a previsão da nossa súmula que não cabe a penhora. Cabe discutir o seguinte: a alienação foi feita em fraude à execução, que é o próprio dispositivo da súmula do STJ menciona que caberia a penhora se houvesse demonstração, comprovação de má-fé do adquirente. No caso aqui, nem foi uma venda, a súmula está voltada quando você está desfazendo de bens de má-fé até para desviar bens em favor dos proprietários. Não é o caso. Aqui houve essa alienação fiduciária e ingressou para essas empresas esse valor de 9 milhões, mais de 9 milhões de reais, que certamente foi uma tentativa de dar fôlego à empresa. Eu não vislumbrei, sinceramente, essa má-fé, porque em 2012, se nós estivéssemos julgando aqui em 2012, nós não teríamos condição de afirmar que essa empresa estava em estado pré-falimentar. E agora o novo Código de Processo Civil foi bem mais rígido em relação a isso, mencionando a questão da verbação do bem, né? O 792 agora menciona isso, mas o parágrafo 3º do 792 diz que nos casos de ter-se consideração da personalidade jurídica, a fraude verifica-se a partir da citação da parte, cuja personalidade se pretende desconsiderar. Porque o que me preocupa aqui é a questão da segurança jurídica. Quase toda empresa de certo porte tem causa na justiça. Então, vamos imaginar aí um grupo grande, Fiat, tem um punhado de causa na justiça. Se falar, mas no tempo já havia ação em relação à devedora. Mas ação quase toda empresa tem. Agora, era ação que aquela ação específica era capaz de reduzir a insolvência? Ninguém de nós poderia dizer isso na época. Então, a súmula 375 e agora o novo CPC, acho que veio trazer uma margem de segurança jurídica para os negócios, porque se qualquer empresa tiver qualquer sintoma ou sinal de que está com alguma dificuldade, ninguém mais vai ajudá-la, aí que ela vai falir mais rapidamente mesmo. E no caso aqui, se houve essa alienação, ingressou 9 milhões para o grupo que certamente utilizou para a sua finalidade. Se houve algum desvio, deve ser provado em outros pontos, não nessa parte aqui da alienação fiduciária. Então, e aqui ainda, a empresa que fez a alienação era do grupo. Agora imagina, se for fazer qualquer negócio, eu vou tirar
certidão da empresa, de pessoas do grupo, que possivelmente faz parte do sócio de todo mundo. Então, dificulta muito a realização dos negócios. Acho que a ideia dessa súmula e a jurisprudência mais recente do STJ e até eu vi aqui, decisão do próprio TST, numa ação rescisória, um acórdão do Bresciani, ele fala, está citado no memorial, todavia, para a caracterização da fraude à execução, quando inexistente penhora escrito no registro imobiliário, que era o caso, não basta constatação de que o negócio se operou em custo do processo distribuído em desfavor do devedor, mas é necessária a demonstração da má-fé. E aqui, qual seria a má-fé? A empresa desviou dinheiro para alguém, para algum diretor? Isso é um negócio da atividade regular de qualquer empresa. Compreendo a importância de buscar subsídios para honrar os créditos trabalhistas desses trabalhadores da empresa, para onde foi esses 9 milhões, certamente, mas aqui o banco que tomou as cautelas, tirou as certidões, analisou, não tinha nenhuma averbação a respeito. O fato de ter ações na justiça, todas as empresas têm alguma ação tramitando aqui. Não vislumbra a má-fé e aplico a súmula nossa do TRT, a súmula do STJ e agora essa nova previsão do CPC. Ainda mais que o TST, na Instituição Normativa 39, mencionou que a desconsideração da pessoa jurídica é aplicável aqui no Justiça do Trabalho, do artigo 133 a 137 do CPC. E, para isso, é necessário o contraditório. Se essa empresa até hoje não pôde participar do contraditório, também por esse motivo, eu acho que seria precipitado considerar em fraude a execução. Compreendo a preocupação do relator, mas entendo que a segurança jurídica deve ser um valor para permitir que os negócios fluam, para que as empresas não venham a entrar em estado de solvência com mais velocidade. Então, eu peço vênia, acompanhe a divergência e também dou provimento. Então, prevaleceu a divergência do doutor Rodrigo de conhecer do agravo de petição e, no mérito, dar-lhe provimento para desconstituir a penhora, a matéria única, e o doutor Rodrigo, então, fica como redator, vencido, por maioria, vencido o relator. Esse é o resultado que fica proclamado. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Eu tenho aqui a divergência, você viu? Não peguei. Próximo. Ok, sim. Nós vamos agora ao processo número 5 da pauta. Houve uma inscrição feita pouco antes do início da sessão pelo Dr. Cleiston Soares de Miranda Ferreira. O relator deste feito é o Dr. Jales. O processo é número 328, 2014, 157, 03002. Pois não, eu sou o relator, vou diretamente à conclusão. Conheço do presente recurso ordinário, rejeita a preliminar de carência de ação e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação: 1. A indenização por dumping social. 2. Limitar o valor das multas cominadas pela sentença para hipótese de descumprimento de obrigações de fazer aos limites previstos nas cláusulas 30ª da norma coletiva, no valor máximo de 40% do salário base da categoria profissional por empregado em situação irregular. Reduzido o valor optado da condenação para 40 mil, concurso no importe de 800 pela reclamada, que poderá pleitear a devolução do excesso na forma da instrução normativa número 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, a ser providenciado pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis desse egrégio tribunal. O ilustre procurador fala pela reclamada ou pelo reclamante? Pela reclamada, senhor presidente. Pela reclamada. O provimento é parcial. O senhor quer fazer sustentação oral ou guardaria o primeiro voto divergente? Por favor, eu guardaria o primeiro voto. Pois não. O revisor é o doutor Antônio. De acordo. Terceiro votando, doutor Rodrigo. De acordo, senhor. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. É o resultado que fica proclamado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo. Nós temos uma inscrição apenas para assistir ao julgamento do processo número 37 da pauta, feita pela doutora Roberta Rodrigues Nonato. O feito tem como relator o doutor Antônio Gomes e o número é 2299-2014-112-03002. 37. Eminente relator, podia anunciar, por favor, a sua proposta de voto. Físico, senhor presidente. É o 37.
Processo 2.299, doutor Antônio. Está lá em cima na pauta de sustentação. Não, é porque o meu saiu aqui da Eu vou achar aqui. Eu achei. Presidente, eu conheço do recurso da reclamada, salvo quanto aos documentos anexos às folhas 404 e 403, por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses da súmula 8 do TST. E no mérito do provimento parcial, para excluir da condenação o pagamento da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Conheço do recurso adesivo do autor e no mérito nego provimento, mantendo o valor da condenação por compatível. A ilustre advogada vai apenas assistir. Revisor é o doutor Rodrigo. Estou de acordo, senhor. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Eu também estou de acordo com o voto. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Nós vamos agora para o PJE, excelências. Por favor, vamos nos plugar ao PJE. Houve uma falha no Firefox, então vamos ver se a gente consegue alguma novamente. coisa. Nós vamos à sessão do doutor Sebastião, de 9h30. 9h30. E nessa sessão, eu vou apregoar o processo número 7, que tem como advogada inscrita a doutora Rosa Maria Almeida Martins, que fala pela recorrida. Eminente desembargador, relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. A minha proposta é conhecer do recurso da reclamante e dar-lhe provimento para condenar a reclamada a pagar-lhe a indenização substitutiva da garantia de emprego, considerando a data de dispensa em 10 de dezembro de 2015 e a data da contratação da empregada Ana Carolina Brito, 4/4/2016, conforme se porá em liquidação, observado o valor limite dado ao pedido, bem como a indenização por danos morais, valor de R$10.000, com juros na forma da súmula 200 e correção monetária na forma da súmula 381 do TST. E estou fixando as custas de R$360 pela reclamada, calculada sobre 18.000, valor arbitrado à condenação, e menciono também as repercussões. É a minha proposta de voto. A ilustre advogada fala pela reclamante? Tem a palavra, doutora. Perdão, excelência, pela reclamada. Pela reclamada? Então, a senhora tem a palavra. Gostaria de pontuar, primeiro, bom dia a todos, desculpem-me pela falta de educação neste início, mas eu gostaria de pontuar algumas questões, excelências, que os fatos são muito claros nesse processo. Eu creio assim, que a gente não tem que ficar delongando, mas a gente tem que sopesar que a juíza, ela analisou a prova oral muito bem. Ela pontuou o seguinte: não me convenceu, até porque a prova oral a testemunha só viu a reclamante uma única vez. O que acontece nesse caso aqui? A gente está trabalhando uma pessoa com deficiência, perfeitamente. Deficiência, ela foi contratada com deficiência, não tem nenhuma discriminação nisso, até porque ela foi adequadamente substituída conforme comprovado pela empresa. O que aconteceu posteriormente? Essa reclamante veio alegando que teria cirurgia bariátrica, que teria que fazer redução de mama. Bom, excelências, é até estranho a gente pensar, presumir que existiria assim, uma discriminação da empresa por causa de uma cirurgia bariátrica ou por causa de uma redução de mama, quando a empresa contratou uma pessoa com deficiência. A empresa, ou seja, a empresa está cumprindo as metas dela, a empresa tem uma receptividade para as pessoas com dificuldades físicas. E aí ela vem com uma cirurgia bariátrica que sequer existia antes da rescisão. Ela veio apresentando uma documentação de solicitação de cirurgia que foi do dia 28, sendo que a rescisão dela foi no dia 15. Toda a documentação dela tem falta de datas, tem muita recomendação médica de encaminhamento para especialista, sem data. A testemunha fala que no dia que ela foi atendida, ela estava passando mal. Excelências, a empresa tem um certo rigor, como toda, até porque é uma empresa grande, a gente está falando da Clara S.A., é uma empresa que tem que ter controle sobre seus empregados, que tem norma coletiva atuante, vigente, e que
essa norma coletiva diz, para a pessoa se ausentar, para a pessoa, né, se afastar do trabalho, tem que ter atestado médico, nada fora da lei. Pelo contrário. A lei é muito clara que a ausência justificada é por atestado médico. Se essa moça estava passando mal, ela estava passando a ideia de que ela estava passando mal para a testemunha, porque a gente está cogitando uma pessoa que viu a reclamante uma única vez. É muito fácil você chegar e falar, estou passando mal, estão me tratando mal. Ou ela só passou essa imagem para a testemunha, ou ela não estava tão mal assim que ela não sequer se deu o trabalho de ir ao médico para pegar um atestado e dizer que ela estava impossibilitada de trabalhar. Todos os atestados médicos não indicam qualquer doença incapacitante. A gente não pode trazer a presunção da súmula do TST aqui, porque a gente não está falando de câncer, a gente não está falando de HIV, a gente não está falando de nenhuma situação posterior à admissão da autora. A gente não está falando da deficiência dela. Toda a argumentação dela é com base numa cirurgia bariátrica que sequer existia para a empresa. A empresa estava exercendo o poder potestativo dela, ela estava direcionando a atividade dela. Então, assim, por essas questões fáticas, eu até digo assim, que ressaltei de uma forma bem informal aqui, até demais, talvez, para uma sustentação, mas é porque são coisas, são nuances que a gente tem que observar, até porque o juiz exerceu sua persuasão racional. Ela foi muito clara. Inclusive, a reclamada queria ouvir testemunha, não ouviu sob protestos, não foi ouvida sob protestos, porque a juíza já estava convencida. E, realmente, o contexto probatório dos autos não traz nenhum subsídio para indicar que essa pessoa estava sendo discriminada, que ela estava sendo dispensada por qualquer enfermidade decorrente de trabalho ou qualquer enfermidade que gere preconceito, que gerasse qualquer afastamento pela empresa. Até porque a cirurgia bariátrica hoje em dia é uma questão muito natural. A gente, infelizmente, lida com uma sociedade obesa hoje, dada o perfil de alimentação. Então, assim, não existe por que a empresa afastar uma pessoa em razão disso. E, repito, toda a documentação demonstra que a indicação de cirurgia, que a indicação de que era necessário, foi posterior à demissão da autora. Então, a gente não tem um quadro anterior que indique qualquer, que traga essa presunção de que a empresa estava sendo preconceituosa ou agindo de má fé. Então, por isso, eu peço que seja mantida a sentença, excelências, em relação tanto ao dano moral quanto ao afastamento da autora. Bueno. O eminente relator. Senhor presidente, a situação aqui é, a meu ver, até singela de solucionar. Nem ingressei nessa situação do poder ou não dispensar a reclamante. É fato incontroverso que ela é deficiente, que foi admitida na cota de deficiente. E quanto a isso, a lei 8.213, no artigo 93, tem artigo expresso de que a dispensa da pessoa com deficiência somente pode ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência para ocupar o seu lugar. Por isso eu estou entendendo que essa outra trabalhadora só foi admitida meses após, então não cumpriu esse requisito da lei, ela foi dispensada anteriormente, e esse é o entendimento que serenamente prevalece no Tribunal Superior do Trabalho. Por isso que estou dando a indenização do período entre a dispensa dela até a data da contratação da outra trabalhadora, Ana Carolina Brito de Oliveira. Entendo assim que se ela havia essa garantia de emprego temporária até a data de admissão da outra, sendo assim, houve uma violação do seu direito ao trabalho. Aqui é uma presunção de discriminação criada por lei, que ela só pode dispensar após contratar outra,
e ela ficou privada do plano de saúde nesse momento, ainda mais uma pessoa deficiente, para ela isso é fundamental. Por isso que o provimento é parcial desta forma e, apesar da bem colocada sustentação, ela poderia dispensar sim, mas após admitir outra, que não foi observada. Apesar da bem colocada sustentação, eu mantenho a minha proposta de voto. Bueno, eu sou o revisor, peço vênia a Vossa Excelência, eu não deferia a indenização por danos morais, além dos motivos que foram declinados da tribuna, porque eu não vejo aqui que a empresa tenha tido essa intenção de ofender, de menosprezar qualquer coisa. Também não vi qualquer violência aos direitos de honra, boa fama ou dignidade da reclamante. Ela foi despedida, possivelmente não podia ser. Então, nesse caso aqui, eu entendo que deferir os danos morais aqui se for dessa maneira, se a gente analisar dessa maneira, toda vez que houver uma despedida sem justa causa, que não for possível, nós teremos que deferir indenização por danos morais. Então, peço vênia a Vossa Excelência, eu não deferia a indenização por danos morais. Mantinha a sentença como foi proferida. Colho o voto do terceiro votante. Senhor presidente, Pois não. Só uma ponderação. Eu também compartilho com essa ideia. Não é toda vez que for dispensado. Toda vez que for dispensado uma pessoa que tem garantia de emprego, que é deficiente e contrariando a lei. Foi só nesse sentido. Eu não dou dano moral por qualquer situação. Não, mas veja, Vossa Excelência, ela simplesmente, a empresa entendeu que podia despedir, despediu. Ela vem a juízo, ficou provado que não poderia ser, então ela é reintegrada no emprego, ela vai receber todos os salários, vai receber... Quer dizer, eu não vejo aqui onde está o dano moral, essa que é a minha dificuldade, eu não vejo onde tem dano moral. Vejo uma pessoa que foi violada no direito à permanência no emprego, vem com a ação reclamatória, ganha, é reintegrada, recebe todos os valores, com juros e atualização monetária. Eu não vejo aqui a razão dos danos morais, por isso é que eu mantinha a sentença. Colho o voto, terceiro votante, desembargador Antônio Gomes. Não. Doutor Antônio, é o terceiro votante. Doutor Antônio. Essa gente, ela realmente gera muitos problemas, às vezes até dificuldade de contratar a pessoa adequada à função. Eu até inicialmente tinha dado integralmente com o voto, mas eu vou acompanhando a divergência quanto à indenização por danos morais, mantendo mais. Então, eu proclamo que, por maioria de votos, prevaleceu o voto do eminente relator, ressalvados os danos morais, foram excluídos, vencido nessa parte o eminente relator. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutora. Doutora, a senhora tem mais um processo conosco. Vamos apregoá-lo, portanto. Nós vamos, então, apregoar o processo da sessão de 936, cujo relator é o doutor Antônio Gomes, certo, doutor? 936, doutor Antônio Gomes. O processo será o número 20 da pauta. 20 da pauta. A doutora Rosa Maria Almeida Martins fará a sustentação oral. Doutor Antônio é o relator e vai, por favor, anunciar sua proposta de voto. Abrindo aqui, senhor presidente. Emerson Vieira e Mineração Serra do Oeste, não é isso? Sim, já estou com ele aberto aqui, senhor presidente. Eu estou conhecendo do recurso, senhor presidente, no mérito negando provimento. Deixa eu ver se eu estou com o processo certo. É o 11.225? Isso, ele mesmo. Doutor Antônio, aqui 11.225. consta reclamada negando provimento. Tem um recurso do reclamante. Espera aí, deixa eu ver aqui. 11... Vários provimentos. Não, peraí, senhor presidente, eu estou aqui embolando aqui, deixa... É porque é longo o voto? É longo. Longo, não. Desculpa aí, senhor presidente. Deixa eu ver aqui. Eu peguei outro voto aqui. Reclamada. Não. Isso, senhor presidente. Estava noutra... Eu estou conhecendo, senhor presidente, os recursos do reclamante e da reclamada.
No mérito, nego o provimento do reclamado e dou provimento parcial ao do reclamante para deferir o pagamento de 50 horas extras por dia de prestação de serviços e a título de horas extras, consoante se verificar por meio de recurso de ponto acostado aos autos, com reflexo no repouso semanal remunerado, 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia, adicional de 50% ou convencional, conforme for mais benéfico para o trabalhador, nos termos da súmula 264 do TST. Além disso, 25 minutos extras por dia de prestação de serviço a título de tempo à disposição, consoante se verificar por meio dos registros de ponto acostados aos autos, com os reflexos no repouso, 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia adicional de 50% ou convencional, conforme for mais benéfico, nos termos da súmula 264 do TST também. E deferir ainda em dobro os feriados trabalhados e não pagos, conforme se apurar nos registros de pontos e fichas financeiras. Também os descansos semanais remunerados em dobro, que foram concedidos após o 7º dia consecutivo de trabalho, conforme se apurar nos cartões de ponto e seus reflexos no 13º, férias mais 1/3 e fundo de garantia. Aumento para R$20.000 e custas para R$400, o valor da condenação, declarando para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as verbas deferidas têm natureza salarial, exceto os reflexos em férias indenizadas, mais 1/3 e fundo de garantia. Esse é o voto, senhor presidente. O eminente relator, só para a ilustre advogada não ficar assustada, o primeiro item são 50 minutos extras por dia. Vossa Excelência falou horas lendo o voto, mas está escrito aqui, são minutos. Então, tem a palavra a ilustre advogada. Aí não dá, né? Ela levaria um certo susto, então eu já estou prevenindo para evitar isso. Excelência, só para título de esclarecimento, 50 minutos seriam a título de hora extra? De hora in itinere, perdão? 50 minutos extra como horas in itinere e 25 minutos extra para o tempo à disposição. Perfeito. Excelências, mais uma vez a gente vai trazer a questão fática, porque eu acho que esse é o objetivo da nossa sustentação, sempre é esclarecê-los de um contexto que Vossas Excelências, infelizmente, não podem estar tão próximos quanto o juiz de primeiro grau. O que acontece? A gente está trabalhando aqui como um trabalhador de superfície. A gente tem uma mina em Caeté e existem 2 pontos nela. Um é na portaria da empresa, o outro é no subsolo. Muito se confunde porque a maior parte dos trabalhadores trabalham em subsolo, é normal, né? A gente está trabalhando em mina. E aí, para esse perfil de trabalhadores, a gente tem um debate sobre o tempo de percurso até o cartão de ponto. Mas esse não. Esse é um trabalhador de superfície, então ele batia o ponto tão logo ele chegava na empresa. Poderia ele, por opção, tomar café antes? Poderia. Por aqui eu vejo, né? Mas ele constou expresso da sentença, da respeitável sentença, que a testemunha do autor indica que ele trabalhava na superfície igualmente ao reclamante. E que todo o deslocamento que se fazia antes do registro de ponto era para uma alimentação que era fornecida aos trabalhadores, mas que ele pode fazer dentro da casa dele, que é totalmente opcional, e que ele pode, inclusive, fazer o registro de ponto antes dela. Não existe essa determinação de que seja passada pela portaria da empresa. Então, assim, eu digo até que essa testemunha seria até controversa nesse ponto, porque ela traz essa questão de que a gente se desloca ao refeitório para fazer o café da manhã, mas ela não traz isso como uma obrigação. Nós temos que tomar café da manhã antes de bater o ponto. Quanto às horas in itinere, eu sei que existe o entendimento aqui pacificado nesse egrégio tribunal, mas a gente está tratando de duas realidades da empresa que se adequaram aos entendimentos jurisprudenciais. Existe uma evolução nas normas coletivas da empresa
em razão dessas decisões que vêm se alterando. A gente está com muita novidade em relação aos posicionamentos jurisprudenciais, a gente tem periculosidade alterando, a gente tem horas in itinere alterando. E as horas in itinere, elas não eram pagas em razão da norma coletiva quando era uma jornada 7x3, quando era uma jornada em que o reclamante usufruía de 3 dias de folga na casa dele. Se a gente pensar numa média anual, que é exatamente o que a norma fala, ele usufruía de uma média anual muito mais benéfica para ele do que seria se ele realizasse uma jornada padrão de 6 dias. Então, tanto para a questão do trabalho no 7º dia, quanto para a questão das horas in itinere, eu gostaria que Vossas Excelências sopesassem por uma situação que é anterior a esse posicionamento da súmula, de que não pode suprimir, de que não pode retirar totalmente as horas in itinere. Atualmente, a norma coletiva, eu digo atualmente, desde 2013, nós estamos falando em Sabará. Desde 2013, as horas in itinere são compensadas. É deferido ao trabalhador mais tempo de repouso em razão dessas horas in itinere. Então, essas mudanças da norma coletiva têm que ser observadas também de acordo com as mudanças de entendimento dos tribunais. Os tribunais, de fato, alteram seus posicionamentos, e isso é recorrente. E essa questão das horas in itinere só foi fixada, só foi posicionada agora. A empresa não pode ser penalizada por uma situação que não existia anteriormente. Anteriormente, se dava prevalência à norma coletiva, se dava prevalência ao artigo 7º, inciso 26 da Constituição. Se a norma coletiva dizia que as horas de casa até o trabalho não seriam quitadas, não serão. Hoje, a gente tem um cenário diferente. A empresa se adequou ao entendimento atual. Ainda que ela sustente que esse entendimento não seria o que ela entende mais adequado ante a prevalência constitucional das normas coletivas, ela não está disposta a trazer essa discussão hoje em dia. Ela se adequa a esse posicionamento. Então, eu gostaria que Vossas Excelências sopesassem por essa questão temporal dessa mudança da norma e para a questão do ponto ser batido em superfície. Para, sim, afastar as horas deferidas né, na proposta de voto do relator e para que seja mantida a sentença de 1º grau. Excelentíssimo desembargador relator. São três situações. A primeira das horas in itinere, eu apenas pontuaria que a jurisprudência não está sujeita às regras de aplicação da lei no tempo. Então, o fato de a jurisprudência não considerar válida a norma coletiva que suprime as horas in itinere e a jurisprudência encampar esse posicionamento agora, não altera, não está sujeita, portanto, ao tempo da alteração, mas trata-se de mera interpretação da norma. A outra questão diz respeito a... O problema é o seguinte, é fato, os trabalhadores chegavam na empresa às 7 horas e só batiam o cartão às 7h30. Nesse interregno 7h30, o que eles faziam? Trocavam uniforme, tomavam café, enfim, praticavam os atos preparatórios para o efetivo início da jornada. Essa meia hora ficou fora, não foi considerada tempo de serviço na prática da reclamada. O que estou deferindo, propondo à turma, é que esse tempo também é tempo à disposição, até porque teve antes as horas in itinere, depois o café, e é uma continuidade de tempo à disposição do trabalhador. A última questão dos feriados. Aliás, dos descansos semanal remunerados. Já é jurisprudência pacífica e tranquila, né, que a supressão da folga no interregno semanal implica em obrigação de remunerar esse descanso não concedido na semana em dobro. Então, são essas três situações, essas três teses que sustentam o voto lido aqui, senhor presidente. Não. O doutor Rodrigo é o segundo votante. Senhor presidente, eu estou de acordo. Estou de acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo.
Também estou de acordo. A modulação dos efeitos da súmula é aplicada na súmula vinculante. Em alguns casos, o próprio TST já tem feito isso e talvez faça com mais frequência. Até porque essa matéria gerava intensa discussão antes de se tornar súmula. Eu, então, percebendo, acompanho o relator. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, Obrigada, doutora. bom dia. Próximo. Nós vamos voltar à sessão do doutor Sebastião, que é a sessão de 9h30, e apregou o processo número 13 da pauta, que é o 10.704/21/2015, cuja advogada inscrita para sustentação oral, doutora Lívia da Silva Teixeira. Número 13. 13. Conservo Serviços Gerais, Fabrício Alexander Silva. Eminente relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto, por favor. Conservo, né? Esse. OPS, eu estou conhecendo o recurso da reclamada, no mérito dou-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento das horas extras sem decorrência da regular concessão de intervalo intrajornada, bem como seus reflexos nas demais parcelas, conforme deferido na sentença, invertidos 11 sucumbenciais com custas pelo reclamante isento. É a minha proposta de voto. A ilustre advogada fala pela reclamada? Estou. Bom dia a todos. O provimento é parcial para excluir da condenação as horas extras do intervalo intrajornada. A senhora tem a palavra, doutor. Bom dia, Excelência. É total o provimento. É total? É total, Excelência. Só essa matéria. A senhora aguardaria o primeiro voto de Por favor. Doutor Antônio Gomes é o segundo votante? Acompanho, senhor presidente. Desculpe, eu sou o segundo votante. Eu também estou de acordo. Terceiro votante, doutor Antônio Gomes. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Ótimo, muito obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Próximo. Vamos agora à sessão do doutor Jales, que é a de 9h33. Para essa sessão, eu apregou o processo número 10, que tem como advogado inscrito o doutor Vinícius Nascimento Miranda, que fala pelo reclamante. O processo é o 11.230.05/2015. Onze 230, Caixa Econômica Federal, Luciano Rocha de Araújo, sou o relator, vou diretamente à conclusão. Registro aqui duas de segurança. Tem duas anotações aqui que eu já estou considerando que estão acompanhando. Curioso aqui, o doutor Lucas acompanha o voto original de Vossa Excelência. Eu estou acompanhando o voto atual de Vossa Excelência. Você está acompanhando o voto atual? Atual, então está certo. Doutor Lucas, doutor Rodrigo também? Assim é. Não, doutor Rodrigo acompanha o voto original. Então, minha proposta de voto é o seguinte. Não conheço das contra-razões do reclamante nos pontos em que pretende nova análise das partes do pedido indeferido dessa sentença, como antecipação dos efeitos da tutela e antecipação por danos morais, pela inadequação da via processual eleita para essa finalidade. Conheço do recurso ordinário, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento. Essa é a minha proposta de voto, ressalvando meu entendimento pessoal. O ilustre advogado fala pela reclamada, pelo reclamante ou pela reclamada? Pelo reclamante. Pelo reclamante, então o senhor tem a palavra, doutor. O senhor aguardaria o primeiro voto de divergência? Exatamente. É porque vai ter voto de divergência, mas quando for formulado, eu transfiro a palavra a Vossa Excelência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Doutor Antônio é o revisor. Revisor, senhor presidente. Vossa Excelência tem uma divergência, não tem? Não, eu estou Está acompanhando... de acordo com o voto da deputada? voto da deputada. Doutor Rodrigo.
Senhor presidente, eu tenho dificuldade aqui em abrir o processo. Pois não, pode esperar que o senhor, Vossa Excelência tem um registro aí também. Eu estou aberto a sessão do doutor Antônio Gomes aqui, mas de Vossa Excelência 933, né? 933, é o processo 11.230. Falei tão bem do PJE. Pois é, você foi minha elogiar. língua aqui hoje. O senhor quer ver O senhor vê que aqui? nunca pode elogiar antes da hora, né? Aqui, ó. Quer ver aqui? Então tá, vamos ver se ele... Eu tenho uma divergência aí? Tem uma anotação lá no final. Do concurso. Cadastro e reserva. E aqui nesse caso aqui... Porque não houve prova cabal nos autos que o cargo do reclamante tenha sido objeto de terceirização ilícita pela Caixa. Nas preliminares de incompetência e carência e litisconsórcio passivo, Vossa Excelência acompanha o voto como está, né? Como está. Só o mérito. Também o voto original. Então, doutor, a proposta que até agora está prevalecendo com o voto do doutor Rodrigo é de entender que o reclamante não tem interesse, não tem direito à nomeação, porque foi feito um concurso para cadastro de reserva e ele apenas ele tinha uma expectativa de direito e não direito. Então, nesse caso, nós estamos dando provimento ao recurso para excluir, dar provimento ao recurso da Caixa para excluir da condenação o direito à nomeação, para julgar improcedente a ação. Julgar improcedente a ação. Então, por essa razão, Vossa Senhoria tem a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de notar primeiro o fato de que eu, como advogado, já tive 4 processos julgados aqui pela segunda turma e em todos esses processos o entendimento foi divergente a esse agora proclamado, no sentido de manter a nomeação dos aprovados, ou em caso, no último processo que eu tive aqui da Laura, que foi, eu vou pegar um número aqui agora, que ele inclusive transitou em julgado essa semana, ela tinha sido indeferido em primeira instância, o direito à nomeação, e Vossas Excelências reformaram a sentença para nomear a aprovada. Mas antes de entrar no mérito, eu gostaria de fazer uma preliminar de suspensão do feito, porque está para ser julgado pelo presidente do TRT um incidente de uniformização de jurisprudência, exatamente por essa questão dessas idas e vindas, às vezes dentro da mesma turma e às vezes de turmas distintas, que cada turma tem tido um entendimento particular com relação a essa matéria. A segunda turma até então vinha sendo favorável, mas a terceira turma, a quinta turma, a nona e 10ª turma vinham sendo contrários, vinha formando um placar de 6 turmas favoráveis e 4 turmas divergentes. Aí nos autos do processo, que eu vou olhar aqui agora exatamente o número, para não incorrer em erro, o presidente do tribunal já acatou esse incidente de uniformização, que inclusive ele visava colocar em pauta esse julgamento antes das férias dele, que começou ontem, dia 15, mas infelizmente não foi possível. Mas nos autos do processo 00421 86/2015 5.03.0184 foi aceito já o incidente de uniformização de jurisprudência, motivo pelo qual eu entendo que o processo poderia ser retirado de pauta para que seja julgado após esse incidente, dado que pode ocorrer um grande perigo de dano ao reclamante, que pode ser retirado de um cargo para pouco antes do processamento desse incidente. Então, preliminarmente, é o que eu pleiteio. Já adentrando ao mérito da questão, como eu disse anteriormente, o posicionamento da segunda turma até o julgamento de hoje era no sentido de manter os reclamantes no cargo, ou então
nomeá-los quando, em primeira instância, o direito não era concedido. Inclusive, eu tive um processo aqui semana passada, do Rafael, em que foi mantido, o Dr. Jales foi vencido no mérito para manter o reclamante no emprego. Motivo pelo qual eu entendo que deva ser reformado o voto até por uma questão de segurança jurídica. Quanto ao mérito do recurso, o fato de ser cadastro de reserva não obsta a nomeação do aprovado a partir do momento que a Caixa Econômica Federal consta com inúmeros terceirizados exercendo o cargo de técnico bancário novo, função, não cargo propriamente dito, mas funções exclusivas do cargo de técnico bancário novo. Já foi detectado, já é pacífico aqui no tribunal, que, por exemplo, a instituição financeira não pode terceirizar o seu serviço de telemarketing por se tratar de atividade fim do banco. É, inclusive, alvo da súmula 49 do tribunal. E, à época da ajuizamento da ação, a Caixa mantinha o contrato com a Plansul com 1.135 terceirizados exercendo atividade fim no banco, enquanto preteria o direito dos aprovados no concurso público, porque não nomeava ninguém. O concurso tem o edital de 2014, coincidentemente, ele caminha paralelo a esse edital de terceirização. À medida que os passos do concurso iam se caminhando para o fim do concurso, a Caixa ia lançando editais, o seu pregão de licitação, e contratando esses terceirizados para exercer funções que seriam exclusivas de técnicos bancários, no caso da Caixa Econômica Federal, providos exclusivamente pelo concurso público. A jurisprudência mais recente, inclusive, desse tribunal, tem entendido que isso causa preterição ao direito de nomeação dos aprovados, em razão da súmula 15 do STF, que alega que o direito do cadastro de reserva, não necessariamente do cadastro de reserva, o direito à terceirização transmuta a preterição do aprovado em concurso público, transforma a expectativa de direito em um direito subjetivo à nomeação. Conforme eu disse aqui em tribuna, nos autos do processo 0011-191-69-2015, de relatoria do doutor desembargador Lucas Vanucci, foi nesse sentido do voto da segunda turma. Também no 00-149-54-2015, mantida a nomeação da aprovada, em classificação, inclusive, inferior ao caso aqui em questão. O 00-272-15-2015 também, foi mantida a nomeação do aprovado, no caso, que são Bianca, Gisele, Laura, o Rafael, semana passada, que tive aqui o julgamento, no qual foi relator o doutor, salvo engano, foi o doutor Rodrigo, substituindo o desembargador titular, manteve também a nomeação do Rafael no processo número 00238, 79-2015, de relatoria da desembargadora Maristela. Foi mantido também a nomeação, inclusive com condenação de danos morais. Então, são esses os pontos. A Caixa Econômica Federal preteriu o direito dos aprovados ao lançar edital de terceirização e manter em seu quadro inúmeros terceirizados exercendo funções que seriam exclusivas de técnico bancário. Inclusive, em primeira instância, não foi citada a questão dos correspondentes bancários, que é um outro tipo de terceirização mantido pela Caixa Econômica Federal e por todos os bancos públicos e privados do país, que pretere direitos, no caso, mais abrangentemente, de todos os bancários, ao não deferir direitos da categoria, que é uma categoria forte, que luta por seus direitos como jornada de 6 horas, vale alimentação, ticket de alimentação e coisas do gênero. É uma das categorias mais fortes do país, vem sendo preteridos seus direitos em razão dessa terceirização que tem uma abrangência muito maior, dado que esses correspondentes bancários exercem inúmeras funções, como abertura de contas e demais, empréstimo pessoal, crédito rotativo, todos os tipos de atividades realizadas em uma agência bancária são hoje realizadas pelos correspondentes bancários, que é mais um tipo de terceirização que foi trazido. A tese, em primeira instância, não foi apreciada, dado que
a sentença de piso entendeu que com a terceirização da Plansul, que eram os 1.135 terceirizados, bastava para que fosse deferido o direito de trabalhar do autor. Então é isso. A Caixa pretere os aprovados ao contar com um número exorbitante de terceirizados em seus quadros, exercendo funções exclusivas dos técnicos bancários novos, cargos que deveriam ser providos unicamente pela via do concurso público. A questão da preliminar sustentada aqui na bancada da retirada de pauta do processo, até que seja decidido o incidente de uniformização de jurisprudência, para que possamos ter um posicionamento definitivo deste tribunal, dado que é uma demanda repetitiva e que vem semana sim, outra também, sendo julgada aqui pelas diferentes turmas. Inclusive, esse procedimento de retirada de pauta vem sendo adotado pela 9ª turma, que julgava pela incompetência da Justiça do Trabalho e, ultimamente, tem retirado os processos de pauta até que seja uniformizado o entendimento desse egrégio tribunal. E clamo também por essa questão da segurança jurídica, de diversos processos aqui julgados pela 2ª turma terem mantido os aprovados no cargo, em outros casos até revertendo sentença de primeira instância e determinando a nomeação após o trânsito julgado esse que ocorreu semana passada, no RO 00... Doutor, o senhor tempo acabou, o senhor podia concluir, por favor? Sim, 00111-191. Então, são esses os pedidos para que seja reformado, plenamente retirado de pauta, e caso não bem sucedido, que mude-se o entendimento de Vossa Excelência, com toda a vênia. Como relator, o requerimento oferecido da tribuna relativo à retirada de pauta, eu indefiro porque entendo que, nesse caso, se o incidente de uniformização vai ser julgado no coleno TST, não cabe suspender o julgamento aqui. Só depois que terminar o julgamento lá é que nós vamos seguir a orientação que vier do coleno TST. Mas não é caso de suspender porque o incidente não é nosso. Nesse ponto da preliminar, colho o voto do desembargador Antônio Gomes. Só uma questão de ordem, Excelência. Ou não? O incidente de uniformização vai ser julgado aqui no TRT, TRT 3, não é do TST. Que dia que foi isso? Ele ainda não foi incluído em pauta, mas já está no gabinete do presidente. Só uma colocação, que eu sou da Comissão de Regimento Interno. O presidente é aqui mesmo, mas, de todo modo, eu não vislumbro prejuízo que depois do julgamento, na hora de tramitar a revista, vai suspender, aguardar o incidente, se for o caso, retorna para a turma. A turma tem a faculdade de suspender, mas, de todo modo, o prejuízo que está mencionando não é definitivo, não tem prejuízo, porque, após julgado, na hora de tramitar a revista, o vice-presidente, se tem um incidente, ele devolve, suspende até julgar o incidente. Agora, pergunta a Vossa Excelência, porque no pleno nós decidimos, inclusive foi um voto do presidente, que não admitiu, extinguiu um requerimento que havia nesse sentido, no pleno. Depois, eu não recebi essa comunicação. Sim, mas, ali foi um pouco diferente, eu até não participei, mas prestei atenção como membro da comissão. Ali, o juiz mandou... Não, eu digo, depois daquilo foi porque eu não sei desse incidente. Veja bem, como tem entendimento divergente, basta que haja divergência para ensejar a instituição do incidente de uniformização de jurisprudência. Se já foi acolhido, virá para todos nós isso, e o julgamento, antes de subir a revista, fica suspenso no tribunal. Então, tanto faz suspender ou não. Vossa Excelência também não recebeu notícia desse UJ oficial? Oficial não, mas também como não. Tem julgamento divergente, é passivo da uniformização. Mas, como tem julgamento divergente dessa própria turma, o relator pode, se o quiser, suspender também. Mas... eu estou recebendo a notícia que o doutor Ricardo Moalley vai propor esse UJ, né? Ou vai propor, já propôs, mas ainda não chegou comunicação. Então, por essa razão, como Vossa Excelência, o subsídio de Vossa Excelência também foi importante nesse ponto, no caso, nada impede o julgamento, porque se houver alguma coisa, o vice-presidente retorna para adequar, né? Então, nesse ponto, eu rejeito essa preliminar. Doutor Antônio Gomes? A minha questão, senhor presidente, se tiver instaurado o incidente, eu não vejo sentido realmente em continuar. É a mesma lógica do IRF no STF, porque
vai se unificar aqui, não teria sentido julgar. Mas Vossa Excelência está dando notícia que não foi instaurada, é a pretensão de um desembargador. Eu tenho dado, Vossa Excelência recebeu alguma comunicação? Porque eu também não recebi. Não tem notícia. Pois é. Então, o nesse doutor Sebastião sentido, também não recebeu. estando instaurado, eu até tinha pensado que seria o caso de se instaurar, exatamente pela divergência que está até dentro da turma agora, nesse sentido. Né? Mas se já tem... Bom, senhor presidente, então eu sou pelo prosseguimento nesta circunstância. Nesta circunstância, de fato. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, eu estou só com uma dúvida aqui, porque na leitura do voto eu não pude perceber. Parece que esse reclamante... ele foi já foi contratado. Já está trabalhando, exatamente esse seria o prejuízo. Ele já está trabalhando, né, pelo que eu estou entendendo, exatamente. questão de fato. Parece que ele já está trabalhando, por força de uma liminar. Agora, por força da sentença, mantida essa liminar e está trabalhando. Aí agora, suponhamos que nós vamos dar, né, meu posicionamento é no sentido de cassar essa liminar e cassar essa contratação. E declarar, né, nula essa contratação. Só que tem uma questão fática aqui. Ele vai ficar trabalhando, daqui a pouco sai, para de trabalhar, suponhamos até esperar esse IUJ, que fatalmente vai acontecer. Exatamente. Fica 5 meses aí, esperando essa IUJ, depois, se o IUJ for favorável, ele volta a trabalhar. Ele volta a trabalhar na Caixa. Por isso que desde... Por isso que eu não dou essa liminar de jeito nenhum. Na vara, eu sempre acho que a questão é de complexo, só dou na sentença. Nunca na liminar. Não, mas a liminar... Um momento, doutor. Agora nós estamos votando. Por exemplo, na vara eu nunca dou em liminar, porque eu sei que a matéria é de alta complexidade, então nunca dou em liminar. Presidente. Mas já que deu, agora eu estou assim, meio assim, achando que vai acontecer uma tratação muito estranha. Deixa eu esclarecer, Vossa Excelência. Desde que essa questão surgiu no pleno, não sei se Vossa Excelência estava presente no último pleno. No último pleno, o doutor Antônio Gomes estava presente, o doutor Sebastião também estava. No último pleno surgiu um requerimento nesse sentido, e aqui eu tenho 2 preliminares. A primeira é de incompetência da Justiça do Trabalho, porque não existia relação de emprego. Existe uma fase pré-contratual, mas não existe relação de emprego. Se não existe relação de emprego, o 114 não pode ser aplicado. É o inciso 1 do 109 que prevê expressamente a competência da Justiça Federal para as ações das empresas públicas, que é o caso da Caixa Econômica Federal. O segundo problema é esse além da incompetência, ainda tem esse problema do atabalhoamento que está sendo decidido. Porque do jeito que está sendo feito, eu já vi voto aqui que o número 400, o número 400 e tantos foi nomeado por força de decisão judicial. Então, o que eu estou entendendo? Vai ocorrer um tumulto, no final, aqueles que estão lá no fundo vão ser nomeados e os primeiros vão acabar no segundo. A ordem do concurso está sendo totalmente prejudicada, isso com certeza. Então, o que aconteceu? Tudo aconteceu porque o Ministério Público obrigou a Caixa Econômica Federal a realizar um concurso para acabar com os terceirizados. Como eu também falei no pleno, todo mundo aqui, no mérito, todo mundo é a favor dessa solução. Por quê? Porque nós estamos vendo a Caixa Econômica ser condenada nesse terceirizado, ser responsabilizada, e ela não toma providência de cumprir o que o Ministério Público a obrigou a fazer, porque a Caixa está fazendo para obrigar. Então, por isso é que eu estou entendendo. O Ministério Público é que parece que agora foi suscitado, perante o colhendo TST, então o TST vai decidir a matéria, porque se a Caixa é uma empresa pública de âmbito nacional, o que adianta eu ficar decidindo aqui, o Acre, o Amazonas, decidindo diferente? Então, é essa a razão. Eu acho que houve um atabalhoamento nessa coisa, deveria ter decidido, em primeiro lugar, o TST, depois estava resolvido. Então, já que tem esse incidente, vai acabar o problema por aí. Dessa maneira, eu acho que vai haver uma balbúrdia e os verdadeiros classificados vão acabar sendo prejudicados. Por isso é que eu mantenho a minha proposta de voto. Então, em relação ao incidente, como Vossa Excelência vota? Senhor presidente. O incidente... Pois não. Eu tinha colhido o voto, mas o doutor Rodrigo trouxe um fato relevante em termos de instabilidade ainda maior da jurisprudência. A uniformização quer mais estabilidade, e esse fato, se nós dizermos que ele não tem direito de mandá-lo voltar para casa, depois vai que a uniformização volta novamente, não lhe parece prudente, então, a suspensão do processo, para aguardar pelo menos o desfecho do IUJ aqui no tribunal, deixar a situação de fato como está, já que ele está trabalhando e há um motivo relevante para aguardar a decisão da jurisprudência, a unificação da jurisprudência. Vossa Excelência não vê assim? Vossa Excelência viu que eu fiz o voto até adaptado já ao entendimento da turma. Se o doutor Rodrigo retirar a divergência, aí prevalece o voto adaptado. Aí é diferente.
Mas eu não estou entendendo. Porque se ele retirar, Mas ele está tendo cautela só de não fazer... porque ele não está me acompanhando nas preliminares, é só no mérito. Porque eu já participei de outra turma, acho que foi no início do ano, já estava, eu era voto vencido lá direto, já esclareço, mas eu era voto vencido direto, eu já levava, igual a Vossa Excelência, eu já levava o meu voto adaptado. Umas 2 vezes que eu julguei lá esse assunto, eu já levava meu voto adaptado, eu sabia que eu ia perder o voto e tudo. Mas Vossa Excelência também tem uma outra, como o doutor Antônio Gomes sugeriu, se Vossa Excelência também acompanhar ele na suspensão do processo, nós podemos suspender o julgamento do processo, eu fico vencido, mas aí prevalece a maioria. Você sabe por quê, senhor presidente? Porque o doutor que sustentou na tribuna trouxe um dado da pesquisa que eu não fiz, mas ele disse que 6 turmas estão deferindo a nomeação e 4 não. Então, vamos supor que na uniformização de jurisprudência prevaleça majoritariamente o retorno à nomeação. Então, nós evitaríamos que esse funcionário específico que já está trabalhando vá e volte. Eu acho prudente, a minha opinião. Exatamente em razão desse voto de Vossa Excelência, que se o doutor Rodrigo também concordar com a suspensão, eu fico vencido, mas nós suspendemos o julgamento. Acho que nessa sessão mesmo vai ter uma situação inversa, vai ter um reclamante aqui que ele está não trabalhando, que a sentença não deu a liminar para ele de contratação prévia, não deu para ele, e a sentença também foi improcedente. Então, quer dizer, isso está estabilizado na não contratação. Até resolver. Até resolver o IUJ, ele está estabilizado na não contratação. Já esse aqui está estabilizado no trabalho. Agora, eu até não voto nesse processo, deve estar fazendo algum serviço produtivo na Caixa, né? Inclusive no lugar do terceirizado. Inclusive no lugar do terceirizado. Pois é, porque é isso, vou dar a palavra ao doutor Sebastião, mas é exatamente isso. Se Vossa Excelência, nesse ponto, então Vossa Excelência acolhe a preliminar, então, por 2-1, nós suspendemos o julgamento. É a proposta. Pois não, desembargador Sebastião. Eu acho até prudente nessa situação, porque, veja bem, a finalidade da lei de uniformizar é criar segurança jurídica. E a segurança jurídica é para os jurisdicionados saberem qual que é a tendência do tribunal. Então, vai uniformizar primeiro aqui no regional, e depois lá no TST. Se há julgamento divergente nessa própria turma A, eu nem julgo eles, que eu não participo do julgamento, então eu acho que o mais prudente é aguardar, então, uniformizar, que até o relator pode suscitar de ofício ou outro, mas no pleno passado isso não foi julgado, porque eu me lembro exatamente, o juiz determinou que remetesse para o tribunal uniformizar sem ter uma decisão. Não conhecer na época por esse fundamento. Agora, parece que agora já há julgamentos divergentes, que aí sim, aí enseja uniformização, porque são 2 julgamentos do próprio TRT sobre o mesmo assunto, diametralmente opostos. Então, o tribunal tem o dever de uniformizar, e aí, segundo a lei, o presidente, o vice-presidente nem aceita a revista, primeiro fala uniformiza para depois subir a revista. Então, sendo assim, já que há julgamento divergente nessa própria turma A, já é o suficiente para, a meu ver, suspender. Então, Vossa Excelência acolhe o voto do doutor Antônio então vai prevalecer o seguinte. Estabilizar no trabalho, o empregado até entendo perfeitamente. Eu até havia feito... Quando o regional estabilizar a jurisprudência, todo mundo vai ter a mesma situação. Aqueles que estão trabalhando vão ter que deixar o trabalho. Aqueles que não estão trabalhando vão ser contratados. Isso. Eu acho que aí fica... É prudente. Assim, já que criaram essa balbúrdia, é uma maneira de não aumentar a balbúrdia. Então, eu proclamo que, por maioria de votos, foi acolhida a preliminar de suspensão do julgamento desse processo até o julgamento do IUJ a ser julgado nesse egrégio tribunal, por maioria, vencido o desembargador relator. Esse é o resultado que fica proclamado por enquanto. Muito obrigado, Excelência. E só uma parte em relação ao julgamento que ocorreu no pleno, aquele foi um incidente, foi um julgamento de demandas repetitivas. Então tem uma questão técnica um pouco diferente. Por isso que vai ser submetido ao pleno 2 vezes, praticamente consecutivas. Não, mas eu não sei se o senhor percebeu, foi requerido que fosse convertido em julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência e o pleno decidiu que não. Esse foi decidido também. Está lembrado, doutor Sebastião? Porque como veio da forma sem uma decisão de mérito, agora virá no IUJ da forma própria, porque aí nós temos 2 acórdãos diferentes. Antes não existia. Então, fica suspenso o julgamento desse processo. É o resultado proclamado. Bom dia, doutor. Próximo.
Nós vamos agora aos processos da sessão de 9h36, que tem como relator o doutor Antônio Gomes. Pode fechar essa. 9h36, o processo é de número... É o número 1. É o 10.117/47/2015, que tem como advogada inscrita a doutora Ana Regina Leopoldino da Fonseca Spalenza. 5 da pauta do doutor Antônio Gomes. 1 da pauta do doutor Antônio Gomes. Ieda Lúcia Inácio. É Instituto Padre Machado, não é isso? Ieda Lúcia Inácio Rosa. O eminente relator, quando tiver condição, pode anunciar a sua proposta de voto. Aqui, senhor presidente, é o 125. Marco Aurélio Sá. Não, mas é da sua sessão, você tem que abrir a sua sessão. Doutor, esse é o processo que foi anunciado, é o 10.117/47/2015, Ieda Lúcia Inácio Rosa, Instituto Padre Machado, é isso? Isso. Por esse. Você tem que fechar a sessão que estava anterior e abrir essa. É isso mesmo que Vossa Excelência abriu? É abrir aqui para ver, mas... Foi não? É 1 da pauta de Vossa Excelência. Tem que mudar de pauta. Também um voto bem longo. Postos por ambas as partes e numérios. Dou provimento ao recurso da reclamante para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita e condenar a reclamada a pagar, conforme a jornada fixada nos fundamentos, horas extras da sexta diária e ou da 30ª semanal, os reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, mais 40%. 1 hora extra por dia efetivo de trabalho pela não concessão do intervalo interjornada de segunda a sexta e 15 minutos nos sábados trabalhados, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT e súmula 437 do TST. Incidindo sobre essa parcela, os mesmos reflexos definidos no pedido deferido anteriormente. Mais 15 minutos pela supressão do intervalo do artigo 384 da CLT, nos termos da súmula também 39 desse tribunal, acompanhado dos mesmos reflexos já citados. Horas suprimidas do intervalo interjornadas no período compreendido de 8/2/2011 a 12/2/2012 e de 20/10/2010 a 23/10/2010, nos termos do artigo 66 da CLT, acompanhado dos mesmos reflexos. Adicional noturno, nos termos do artigo 73 da CLT, a incidir sobre as horas trabalhadas após as 22 horas. Multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. E ainda determina-se que o cálculo das horas extras deve observar a evolução salarial do autor, o adicional previsto nos instrumentos coletivos da categoria, o divisor 150, base de cálculo nos termos da súmula 264 do TST e os dias efetivamente trabalhados. Além disso, a OJ 394 do TST. Para efeito dos dispostos no artigo 832, parágrafo 3º, declaram-se de natureza salarial as verbas deferidas, exceto os reflexos em férias indenizadas, mais 1/3, e fundo de garantia, mais 40%. E dou provimento parcial ao recurso da reclamada para limitar a condenação ao pagamento das diferenças salariais até janeiro de 2011, observada a prescrição parcial declarada, mantendo-se o valor da condenação por compatível. Doutor Antônio, só uma observação. No item D,
Vossa Excelência podia ler o item D de novo, porque Vossa Excelência falou 8/2/2011 a 12/2/2012. E consta no voto aqui 8/2/2011 a 12/2/2011. 2011. Ao invés de um ano, são apenas 4 dias. Efetiva, é isso mesmo, senhor presidente. As horas suprimidas, intervalo interzonado, no período de 8/2/2011 a 12/2/2011. Então dá certo. É só para ilustrar de voto. E 20/10/2010 a 23/10/2010. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Com a palavra, a ilustre procuradora. Bom dia, egrégia turma, excelentíssimo senhor desembargador relator. A reclamada pede vênia ao voto do eminente relator, tendo em vista que a decisão diverte das provas realizadas nos autos. Com relação às horas extras, resta demonstrado nos autos que a reclamante exercia cargo de confiança. A própria reclamante reconhece em seu depoimento pessoal que tinha poderes para admitir e demitir. Além disso, ela reconheceu que representou a reclamada junto ao MEC. Destaca-se que não existe prova nos autos, a reclamante não se desincumbiu de demonstrar que tenha efetivamente trabalhado em jornada extraordinária. Ela não tinha o ponto controlado, tendo em vista que exercia a função de confiança. Ela era coordenadora da faculdade. E, como coordenadora, ela trabalhava das 14 às 20 horas, até julho de 2009. Em agosto de 2009, ela começou a acumular a função de coordenadora e professora. Isso aí foi reconhecido pela própria reclamante e pelas testemunhas. Ela trabalhava das 14 às 19 como coordenadora e depois trabalhava como professora até às 20h40 e retornava exercendo alguma atividade em alguns dias, porque resta também demonstrado que ela exercia a função em outra instituição, ela dava aulas em outras instituições. Então, resta demonstrado que ela não exercia hora extra. Destaca-se ainda que não existe nos autos prova de que ela tenha trabalhado em algum sábado letivo. Ela não tinha carga horária nesses dias e, como coordenadora, ela não ia na escola, na faculdade, nesse período. Dessa forma, não deve ser também improcedente o pedido do deferimento de 15 minutos com relação ao artigo 384. A reclamante recebia destacadamente a função de coordenadora e professora. Com relação ao intervalo intrajornada, ela alega que trabalhou num determinado período, até 24 horas, 23, 24 horas, com relação para encaminhar documentos ao MEC. Contudo, resta demonstrado nos autos, com um print da tela do próprio MEC, informando que as atividades lá encerram às 20 horas. Então, não existe motivo para que a reclamante tenha trabalhado fora desse horário. Com relação ao intervalo interjornada, resta demonstrado que ela tinha mais de 11 horas, como determina a lei de intervalo. Ora, ela só chegava a reclamar das 14 horas. Dessa forma, tinha muito mais do que 11 horas de intervalo. Também resta demonstrado que ela não trabalhava em horário noturno. A faculdade encerrava as aulas às 10 horas da noite. Dessa forma, não há motivo para que ela tenha exercido essas atividades em horário noturno. Com relação ao recurso da reclamada, requer que seja dado provimento integral para declarar a prescrição total, tendo em vista que a redução salarial que ocorreu foi a pedido da reclamante, que deixou de exercer as suas funções de forma completa no período de maio de 2009 a dezembro de 2011. Contudo, caso não seja deferida a prescrição total, tendo em vista que a ação só foi interposta em abril de 2015, requer que seja limitada a condenação ao período de maio de 2009 a dezembro de 2011, sob pena de enriquecimento ilícito. É o que se requer. O eminente relator.
prescrição considerada é a aplicação da súmula 294 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, foi ajuizada somente em 20 de 4 de 2015. A partir daí é que se interrompeu a prescrição. Bom, o principal aqui, senhor presidente, é que a autora ela ocupou duas funções: a função de coordenadora de curso e a função de professora. Eu não vi aqui nenhuma prova, e até coerente com a estrutura da organização da instituição de ensino, de que a autora, como coordenadora, tem exercido o cargo de mando e direção nos termos da legislação pertinente. Até porque a previsão da função da coordenadora lá era de propor, apenas propor e sugerir. Na verdade, quem decidia as questões gerenciais era o diretor da escola. Então, não há prova nenhuma de que ela tenha exercido efetivamente função que a inclua no artigo 62, inciso 2 da CLT. E, nesse sentido, e que ela cumpria jornada de trabalho, a prova testemunhal, ao contrário, que foi sustentada na tribuna, ela é bem detalhada nisso aqui. A testemunha, por exemplo, Antônio Carlos, que muitas vezes via o horário que a regulamento chegava, que era por volta das 8h30. E havia ainda, ele declara a testemunha que havia reuniões com os professores, reuniões noturnas, e que essas reuniões acabavam entre 22 e 22h30. Isso é testemunha Antônio Carlos. Já a testemunha Tatiane, que era secretária, inclusive, né? Diz que a reclamante, como coordenadora, chegava às 13h30, por volta de 13h30, 14 horas, e saía por volta das 22h30, 23 horas. Ela reafirma, inclusive, que era o diretor, Gilberto, que dirigia a escola. Além disso, a mesma testemunha diz que ela não fazia intervalos para a refeição. Está aqui no depoimento dela, ID 80 FA 2C. Da mesma maneira, a testemunha Isolda Veloso não via a hora que a autora chegava, mas via que ela ia embora por volta das 23 horas. Portanto, nesse caso, não havendo a prova, essa é a tese do voto, senhor presidente, de que a autora tivesse poder de mando de gestão para ser enquadrado no artigo 64, inciso 2 da CLT, deveria ela, a reclamada, manter os registros de pontos à disposição, não é? Para comprovar o seu horário. Não o tendo, prevalece a prova testemunhal, que declarou expressamente os horários que a autora cumpria, e sopesando toda a prova oral, então, o voto propõe que a jornada seja fixada de segunda a sexta-feira, de 14 às 22h30 e sem intervalo. E 2 sábados por mês, das 8 às 13, sem intervalo. E no período de 8/2 de 2011 a 12/2 de 2011, e de 20/10 de 2010 e 23/10 de 2010, de 8 às 22h30 horas. Isto fazendo o sopesamento dos depoimentos testemunhais. Desta forma, ao contrário também de sustentado na tribuna, partindo desses pressupostos fáticos, houve, ainda que mínimo, um desrespeito ao intervalo mínimo de 11 horas, o interjornada. E o deferimento é compatível com essa pequena diferença, meia hora por dia, coisa irrelevante em razão dos horários demonstrados pela prova testemunhal. Então, senhor presidente, esse é, em síntese, o voto. O segundo votante, o doutor Rodrigo. Estou de acordo, excelência. De acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Presidente, eu também estou de acordo. Fui até verificar o salário dela, ela recebia por volta de 5 ou 6 salários mínimos, 3.000. Não vislumbrei
também pelos depoimentos, que ela ocupasse cargo de confiança. Eu trabalhava depois das 14 horas, conforme mencionado de acordo. Eu só daria o intervalo pelo que ordinariamente acontece, mas eu fico vencido só na questão do intervalo. Submeteu o doutor Antônio. Vossa Excelência, aqui de segunda a sexta-feira, de 14 às 22h30, Vossa Excelência daria intervalo de 1 hora. É porque, na prática, sempre tem algum intervalo, nem que seja de 30 minutos, teria, né? Nem para tomar um lanche, alguma coisa assim. Essa semana disseram que não havia intervalo. Aí é de se presumir como for. Acontece que algum intervalo tenha tido, mas o problema é 1 hora, né? 1 hora nesse sentido é que eu manteria o voto, né? Inferior a 1 hora. Mantém o voto também? Então, Vossa Excelência vai ficar vencido nesse ponto ou não? Vencido contra intervalos. Ou não? Então, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o desembargador segundo votante, terceiro, que excluía da condenação as horas extras pelo intervalo entre a jornada. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Próximo. Continuamos nessa mesma sessão do doutor Antônio Gomes, e eu apregou agora o processo número 19 da pauta, que é um processo da Caixa Econômica Federal, e que tem como advogado inscrito doutor Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino. O processo é o 11.178/38/2015. E de qual a pauta? Continuamos na sessão do doutor Antônio. 9. É o processo? É o processo número 19. 19 é Caixa Econômica e Débora Couto Cansado. Doutor Antônio Gomes, quando tiver possibilidade, pode anunciar sua proposta de voto, por favor. Só porque o doutor Rodrigo falou que o PJ até hoje estava muito bom, ele está demorando. Mas eu acho que eu estou conseguindo arrastar todo mundo. Então, não, olha aqui, para mim está super rápido. Senhor presidente, só fazer um registro, que é importante, à luz da celeridade processual. Essa matéria trazida é a mesma que foi anteriormente amplamente debatida. Nós julgamos agora mesmo, né? Exatamente. Só por maneira objetiva, porque, na verdade, na ocasião do julgamento na 9ª turma, eu tive o prazer de sustentar, junto ao desembargador João Bosco, sobre esse pedido de uniformização de jurisprudência. Tem, realmente, os fatos aqui apresentados da tribuna pelo ilustre advogado que me antecedeu são verdadeiros, porque lá provou-se que 6 turmas estão a favor, 4 contra. Então, com a previsão do regimento interno, que permite o incidente, então, o desembargador João Bosco, e ele suscitou esse conflito. O senhor, então, está propondo a suspensão do julgamento desse processo, da tribuna? Na verdade, excelência, eu gostaria da confirmação da sentença, né, se possível. Só um minutinho. Essa reclamante está trabalhando? Está trabalhando. Já fez o curso, inclusive se faz presente aqui nessa tribuna. Bom, doutor Antônio é o relator, então, por favor, doutor Antônio, vai anunciar a sua proposta de voto. Exatamente, senhor presidente. É na mesma direção, eu conheço e nego provimento. Conhecer e negar provimento. O ilustre advogado aguarda o primeiro voto divergente? Sim. Pois não. O segundo votante, doutor Rodrigo. Presidente, aqui eu vou propor aquela mesma situação que eu daria provimento. Aquela situação eu daria provimento para excluir a contratação, mas eu estou vendo que está tendo muita divergência, inclusive em outras turmas. Eu sugeriria, na esteira da espera do IUJ, né, do incidente de uniformização de jurisprudência, suspender esse processo, porque é a mesma situação, e essa aqui também, a reclamante, pelo esclarecimento de fato, e tudo leva a crer aqui pelo voto, porque ela ganhou o processo em primeiro grau, foi julgado procedente e tudo mais. Então, nessa questão aí da segurança jurídica, para evitar que ela amanhã saia, daqui a 2 meses, julgando-se o IUJ, ela volte a trabalhar de novo, eu sugiro, então, a suspensão do processo. Como a composição da turma no julgamento desse é diferente, vou colher o voto terceiro votante, desembargador Sebastião. Sou o terceiro votante? Volta para Vossa Excelência de novo. Sou o terceiro votante. O eminente relator acolhe a proposta? Sim, por coerência até do que nós decidimos no processo anterior. Como ela está trabalhando também, senhor presidente, eu acho que é prudente. Então, por maioria de votos, foi acolhida a preliminar apresentada da tribuna de suspensão do julgamento do processo, vencido o
Sou o terceiro votante. Então, esse é o resultado, fica proclamado, doutor. O processo vai ser retirado de pauta e fica suspenso até o julgamento do UJ. Quando ele for reincluído, Vossa Senhoria será mantém-se os efeitos da sentença, da liminar, tudo, né? Não, simplesmente nós suspendemos o julgamento. Ok. Fica mantido o que estava até agora. Mesma situação. Esse processo fica suspenso. Ok, obrigado. Próximo. O último processo, ainda na sessão do doutor Antônio Gomes, é o 29 da pauta. Trata-se do 11.902/96/2015, que tem o doutor Gustavo Bastos como advogado inscrito. É o 11, né? É o 29, processo 11.902. 29 minutinhos só. 29, 11.902, Iveco Latinoamérica Limitada e Matias da Silva Mesquita. Doutor Antônio Gomes, quando tiver condição, por favor, anuncie sua proposta de voto. Eu conheço do recurso da reclamada no mérito do provimento parcial para excluir da condenação os 15 minutos residuais posteriores à jornada de trabalho do reclamante, mantendo inalterado o valor da condenação. O ilustre procurador fala pela reclamada ou pelo reclamante? Pela reclamada. Pela reclamada. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais julgadores e presentes. Excelências, eu peço vênia ao eminente relator para insistir na questão afeta à nulidade da demissão. De início, faço um registro que o subscritor do recurso ordinário cometeu um equívoco semântico, ou melhor, na verdade é uma tecnia jurídica quando tratou indistintamente das figuras da dispensa e da demissão. Então, quando no item 5 intitulou inexistência de nulidade da dispensa, na verdade, o correto seria tratar da nulidade da demissão, pois a hipótese é de demissão, o reclamante é demissionário. Pois bem, a hipótese afeta esse ponto, de fato é controvertida, e na visão da reclamada, antes de ter havido uma dispensa enquanto suspenso o contrato, ou melhor, a demissão, melhor dizendo, enquanto suspenso o contrato, motivada por doença psiquiátrica que teria viciado a manifestação de vontade do autor, entende a reclamada que, em verdade, o que teria ocorrido, pelo menos é o que se extrai da prova produzida nos autos, especialmente da prova testemunhal, é que o reclamante cometeu ato de improbidade e, uma vez flagrado pela reclamada, fez a opção de pedir demissão. Então, a hipótese nos parece ser essa. O reclamante flagrado cometendo ato de improbidade optou por, certamente receoso de ser dispensado por justa causa, de pedir demissão. Já em relação à doença, soa, no mínimo, curiosa a apresentação por parte do autor de atestado médico com data anterior àquela na qual ele compareceu à empresa para prestar serviço. Melhor explicando, a demissão do autor ocorreu no dia 30/6/2015, a despeito de ter sido lançada no dia 1º por uma questão de fechamento de folha da empresa. Pois bem, o reclamante alega ter, ou melhor, sustenta na ação ter recebido um atestado médico datado de 29/6. Então, é muito curioso um empregado ter um atestado no dia 29/6 e comparecer para trabalhar normalmente no dia 30, ou seja, no dia seguinte, quando estaria inapto para prestar serviços, portando atestado médico. A prova testemunhal, ademais, demonstra que o procedimento, inclusive previsto em norma coletiva, é no sentido de que o empregado, nessas situações, quando apresenta o atestado médico junto ao setor competente da empresa, recebe um protocolo, ou seja, um recibo de que o fez, de que praticou a entrega, de que efetivou a entrega. No caso dos autos, não há essa demonstração. Então, de fato, não se pode afirmar categoricamente que o reclamante
obteve um atestado posterior à demissão com data retroativa, mas o contexto, especialmente extraído do conjunto probatório, denota ou aponta nesse sentido. Com essas singelas considerações, é que entende a reclamada que não ficou demonstrado vício de consentimento suficiente a anular o pedido de demissão levado a efeito pelo empregado, razão pela qual insiste no provimento do seu recurso neste particular. Eminente relator. Matéria eminente, de fato exclusivamente, mas na inicial, veja bem, o autor diz que foi coagido a pedir demissão no dia 1º/7/2015. Ele alega que, a partir do dia 29/6, afastou-se do trabalho por motivo de saúde. E compareceu lá no dia 7 e alegou que sofreu a coação por parte do preposto da empresa para assinar um pedido de demissão. Bem, esta é a situação que está aqui posta para ser decidida, senhor presidente. Mas, veja bem, a testemunha Renildo José disse categoricamente que presenciou o autor saindo do ambulatório da empresa no dia 29/6. E, inclusive, conversou com ele, e ele informou a essa testemunha que estava doente e que havia apresentado o atestado médico. Isso está no documento OA 951-CA, página 1. Por outro lado, a testemunha Adriano declarou que no dia 1º/7 levou o autor até a empresa, essa testemunha, porque não tinha condições de ir sozinho por estar usando medicamentos. Essa declaração também está aqui no documento que menciona no voto. Eu estou entendendo, senhor presidente, que esses dois depoimentos confirmam a tese do autor, que o motivo do afastamento foi realmente esse tratamento médico. O atestado médico está lá no ID 7529877, autorizou o afastamento do autor por 15 dias a partir do dia 29/6/2015. Portanto, numa data anterior ao alegado pedido de demissão. E, além disso, os documentos que estão em IDs 2FA, F30 e 7700D69 do INSS, senhor presidente, mostram que o autor esteve em possibilidade de trabalhar no dia 29/6/2015 até 19/1/2016. Ora, senhor presidente, nesse contexto, me pareceu, e essa é a proposta de voto, que não é sustentável a tese de que houve pedido de demissão para se esquivar de uma possível dispensa por justa causa por parte do autor. E nem sustenta a validade do suposto pedido de demissão. Por estas razões, senhor presidente, eu estou entendendo que, amparado pelos atestados médicos, reconhecido pela Previdência Social, inclusive, nesse período ele não poderia ser dispensado e estou acolhendo a alegação de que ele foi realmente induzido a fazer esse pedido de demissão, que para mim não é válido. Nada impede que no seu retorno seja apurada a falta grave, se é que existe essa falta, e aí ele seja devidamente punido pela falta. Essa é a proposta de voto, senhor presidente. Bem, o doutor Rodrigo é o segundo votante. Terceiro votante, desembargador Sebastião. Também estou de acordo que o juiz coletor da prova estava lendo a sentença, ele mencionou o convencimento dele, e foi ouvido um depoimento longo de testemunha da empresa, mas nessa dúvida, nessa hesitação, eu acho que o ônus da prova inverte. Eu ponho data vênia, a sentença e o voto do relator. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigado. Bom dia, doutor.